Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, em especial, mais um bloco e mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, se é referência, está ao meu lado. Lembrando que no primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, do Brasil e do mundo. E lembrando também que na semana que vem teremos o retorno das reuniões ordinárias que acontecem na Câmara Municipal de Governador Valadares. Os 7 primeiros dias de cada mês, você já sabe, aqui na tela da Superi TV e também na fanpage da Câmara Municipal você confere as reuniões que são importantes para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Hoje a resenha é mais do que especial, afinal de contas eu recebo essa grande mãe e também empresária, e como eu disse na passagem do bloco para o segundo bloco do Superi Notícias, você vai ver ela e vai saber o porquê que ela está ao meu lado e qual assunto que iremos tratar. Cris Grobério, muito obrigado por ter aceitado o convite. Acima de tudo, talvez o agradecimento maior que eu posso fazer a você por ter aceitado o convite, por ter tido a disposição de estar aqui, em meio a todo esse momento que você vem passando juntamente com seus familiares, ter aceitado, tirado um tempo do seu dia para estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Eu que te agradeço pelo convite, por ter lembrado de mim. Claro. Né, nesse momento, realmente, ter achado importante eu estar aqui, porque vamos falar de luto e depressão, então, se eu estou aqui é porque você considerou importante esse assunto, né? Com certeza. Você que é enlutado, que teve um grande pai, eu conheci, o Luizão, que foi o pai desse moço aqui, a gente tem que aprender que ele é seu pai, né? Com certeza. Tá distante, então... O Luiz que ficou aqui, o Luiz Filho, o Luiz Gustavo, também passa aí por um luto e a gente vai, na verdade, até trocar um pouco de experiência aqui, né? E, Cris, pra gente poder começar nosso bate-papo, antes da gente poder entrar no tema central da nossa conversa, eu costumo sempre enaltecer e amo de verdade conversar com quem é empresário, porque nós sabemos que empresariar no Brasil não é fácil e é muito interessante quando a gente conversa com um empresário ou uma empresária, como é o seu caso, que deu certo, tem dado certo e, acima de tudo, tem muito tempo de estrada e talvez todo esse tempo que você já está nesse segmento só seja a prova do quanto que deu certo a Cris, juntamente com seus familiares, no mundo empresarial, empresária aí da Tons e também da Malve. Como surgiu a Cris nesse universo empresarial? Então, eu vim para Valadares fazer faculdade, me formei em psicologia. Sim. Embora eu nunca tenha atuado, agora que eu estou voltando a estudar pelos acontecimentos da minha vida, mas me apaixonei pela cidade, me apaixonei pelo comércio, eu adoro também. Valadares, não me incomoda, o calor não me incomoda, sou bem do verão. E aí comecei a trabalhar, a minha irmã já tinha uma Tons no Espírito Santo e falou, vamos montar uma aí. E foi aí que a gente sempre trabalha em parceria, o nosso negócio é um negócio familiar. Sim. E aí nós montamos a loja aqui de Valadares há 20 anos. E eu tinha muitos clientes em Ipatinga. Fui para Ipatinga. Engraçado, quando eu fui para Ipatinga, eu já tinha a Mariana pequenininha. Sim. Porque a construção da empresa, ela vai junto com a construção da família. Claro. Primeiro eu montei a loja, me casei, tive a Mariana. Em Ipatinga eu montei grávida da Yasmin. Eu inaugurei a loja, estava bem barrigudinha, sim, cansada, trabalhando, mas feliz. Depois eu levava ela para lá para amamentar. Sim. Então não é fácil, claro, ser mulher, ser mãe e empresariar. Mas dá certo. Claro. Preciso de dedicação, mas com dá certeza. Certo. E aí, há 15 anos, a gente está em Ipatinga. E aí, 5 anos depois, nesse intervalo, veio a oportunidade de montar a Malve, que é a nossa fidelizada aqui da cidade. E logo depois, há pouco mais de 6 anos, eu montei Caratinga. Então, sempre trabalhando com a família, me dedicando, mas sempre tendo tempo também para as coisas essenciais, que é justamente a família. Interessante demais esse relato, né? Pô, toda a família inserida no mesmo propósito, no mesmo segmento. Isso é sempre muito importante, muito bonito quando a gente vê esse tipo de situação. Sobre empreender no ramo da moda, quais são os desafios? Valadares, nós temos visto aí que as pessoas se preocupam com a moda, se preocupam com os looks. Você já mostra isso sendo empresária e sendo mulher e também consumidora, sempre muito bem arrumada. Obrigada. Como é isso para você? É muito interessante. Trabalhar para mulheres eu acho fantástico, né? Vendo para os homens também, mas as mulheres são a minha preferência. Eu acho que os desafios eles vão muito além das produções de moda. Produzir moda é fácil. Vender moda é fácil, né? Já pegar a moda pronta e vender. Isso aí não tem segredo.
O difícil realmente é você conseguir capacitar uma equipe que fique. Em Valadares, nós temos uma evasão enorme para os Estados Unidos. Minhas meninas estão lá, viu? Minhas tonzetes, elas falam comigo assim, chefe, vem montar uma tons aqui. Eu não fui ainda não, mas eu tenho a equipe inteira lá. Desde boy, gerente, operador de caixa, vendedoras. Então, a gente tem esses desafios, mas eu acho em Minas Gerais como um todo. E, além do desafio de conseguir bons profissionais para sua empresa, vem aí os impostos que eles não perdoam, que eu acho que já foi bem falado aqui, ninguém esquece deles, a carga tributária é muito grande. Sim. São muitas as dificuldades. Com certeza. Cris, é claro que para poder conversar com você, né, e até a pauta central da nossa conversa em relação ao acontecimento que marcou a sua vida, marca, e com certeza também marcou todos os seus familiares. E sobre tudo que aconteceu e depois do ocorrido, como tem sido esses dias após algo que vai marcar, continua marcando, vai marcar por toda a sua vida. Como tem sido esses dias de luto após o acontecimento que marcou toda a sua história? Então, o acontecimento foi o suicídio da minha filha de 15 anos, né? É muito duro dizer isso. Sim. É difícil até para mim, como mãe. Claro. E eu falo assim que várias vezes eu já me pego olhando no espelho e falando comigo. Cristina, sua filha de 15 anos cometeu suicídio. Cometeu suicídio não é a palavra exata. Suicidou-se, porque cometeu é uma impressão que a gente não usa na mídia. Sim. Então, a minha filha de 15 anos se suicidou e não está mais aqui. Eu tenho que falar isso comigo repetidas vezes. Já faz praticamente 100 dias, mas ainda assim, parece que minha filha apenas não está aqui hoje. Parece que ela está na escola, que ela está em algum lugar. Então, a vida da gente, de mim, que sou uma sobrevivente aí ao suicídio, seja desculpe eu estar me embolando toda, que é porque a gente fica um pouco emocionada, não claro, tem como. A casa é sua. Mas a vida de quem sobrevive a um suicídio, a um suicida, ela é dividida em duas partes, com certeza. Uma antes da morte da pessoa e uma depois. É muito, muito, muito difícil. E sobre quando uma pessoa se depara com um tipo de situação como a sua, de perder uma pessoa mais do que amada e mais do que querida como era e continuará sendo a sua filha, nós sabemos que existem algumas estratégias, algumas formas que as pessoas levam consigo para poder seguir a vida, né? Porque a nossa vida segue, você como mãe, você como empresária, esposa, filha, irmã. Quais são as estratégias que você vem utilizando para seguir com a sua vida? Então, assim, o luto é uma coisa muito pessoal. A gente até tinha falado sobre isso. Eu vivencio o luto de um jeito... Vou falar da minha própria casa. Eu vivencio o luto de um jeito, os meus pais vivenciam o luto da minha filha de outra forma, o meu esposo e minha outra filha de outra forma diferente. Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida e muito falante, como vocês podem ver, desde o começo eu já fui para a rede social. E aí o porquê de eu estar usando esse artifício? Esse artifício está me ajudando a me curar, a trabalhar meu luto. Mas o que aconteceu é que desde o primeiro dia, as pessoas começaram a me buscar. Sim. Porque eu já sou do comércio, eu sou uma pessoa conhecida na cidade, então de forma local eles começaram a me buscar pessoalmente. Sim. O que aconteceu? Me ajuda, me fala. Eu costumo falar que a partida da Yasmin gerou o que a gente chama de um luto coletivo. Sim. Porque minha filha tinha muitos amigos, nasceu aqui, cresceu aqui até os 15 anos, tinha 2 meses só que ela tinha ido estudar em Vitória. E perder alguém por suicídio é muito diferente de perder alguém por outra doença. No primeiro momento. Depois você vê que todas as percas se igualam em algum momento. Quando a minha filha partiu, eu olhei para meu esposo e falei assim, acabou. Não existe como a gente continuar. Essa é a primeira sensação, a sensação nítida. Acabou. Eu nunca mais vou conseguir erguer minha cabeça e olhar para as pessoas. Eu nunca mais vou ter o orgulho que eu tinha de ser quem eu sou, porque nossa vida acabou porque nossa filha se suicidou com 15 anos. E aí os dias começam a se passar. E aí você começa a entender um pouquinho mais do suicídio, que foi aí que eu fui estudar sobre o suicídio, sobre a depressão, sobre os outros transtornos que também levam ao suicídio. E comecei a entender que quem parte por suicídio, quem morre por suicídio, é uma morte tão digna como quem vai por um câncer,
como quem vai por um agravamento de uma outra doença qualquer. Sim. Quem tem depressão ou outro transtorno mental, que a minha filha teve partiu com 15 anos, então nenhum diagnóstico conclusivo nós não tivemos dela, foi tudo muito rápido. Ele não escolheu ter aquela doença. Não escolheu partir. As pessoas falam assim, ela foi muito corajosa. Não, ela não foi corajosa. Suicídio não tem a ver com coragem. Suicídio tem a ver com desespero extremo. Então, partindo desse ponto, que é o suicídio, quando eu comecei, a primeira impressão é que não daria para continuar. Não dá, não tem como, a minha vida acabou. E aí as pessoas começaram a me procurar, e aí eu e meu esposo sempre juntos com a nossa outra filha, aí eu comecei a pensar. Mariana perdeu a irmã, mas ela não tem necessariamente que perder a mãe e o pai. Essa foi a primeira premissa que eu quis. Eu olhei para a minha filha mais velha, ela estava num luto terrível, porque ela amava a irmã, as duas eram muito unidas, e essa foi a primeira coisa que eu me apeguei, a Mariana. Mariana tem que continuar, Mariana tem que estudar, Mariana tem que se casar, Mariana tem que ter filhos, e eu quero estar inteira para ela. Claro. Inteira, entre aspas. Mas eu quero estar lá para ela. Eu quero estar lá firme ao lado dela quando ela precisar de mim. E assim eu e meu marido fomos seguindo. Então essa foi a nossa primeira estratégia, a Mariana. Depois nós mesmos, o nosso casamento, que sempre foi um matrimônio feliz. Falei, meu bem, a gente tem que continuar, a gente tem que seguir, a gente tem que achar de novo algum caminho para ter prazer nas coisas que a gente tinha antes, mesmo sem a Yasmin. E é muito difícil. Por várias vezes eu me encontro em uma situação que era para ser extremamente prazerosa e vejo que naquele momento ainda não tem alegria nenhuma para mim. Mas eu sei que eu vou conseguir. Claro. E aí eu trabalho, religião, a igreja me apoiou muito, eu sou católica, mas eu falo que eu ser católica não quer dizer que para você sobreviver a um luto você tem que ser católico, mas sim a espiritualidade ajuda muito. Então, se você for evangélico, se você for espírita, se você for testemunha de Jeová, eu conversei com uma mãe hoje que falou que a testemunha de Jeová está ajudando ela muito. Desenvolva a sua espiritualidade, porque você vai precisar dela. Sim. Independente da sua idade. Então, a espiritualidade ajuda muito no luto. E procurei também a 2 âncoras que são formidáveis e indispensáveis, que é o tratamento psicológico e psiquiátrico. Então, desde o começo, eu comecei a me tratar, eu e minha família, com psicólogos e psiquiatra. E depois de algo tão, assim, grande, infelizmente, negativamente falando, que aconteceu com a sua vida, na vida do seu marido, da sua filha e dos seus familiares, é até difícil perguntar e mensurar se existe algo que te conforta, se existe algum tipo de atividade, que você já deixou até claro em algumas respostas que você já me deu. Mas feito esse pequeno enunciado, o que te conforta, o que te tira, que mantém o sorriso no seu rosto, não só do seu marido, da sua filha, sua mãe, do seu pai. O que é que dá pra gente poder falar que faz a Cris sorrir em meio a esse turbilhão de sentimentos e emoções? É porque eu aprendi com a partida da Yasmin que o que define a Yasmin não é a partida dela. O que define a Yasmin é a vida dela. A vida que ela teve com a gente, que ela tem com a gente, sabe? E a nossa história de amor. Claro. Eu e minha filha, especialmente, a gente viveu esses 15 anos uma para outra. Eu, assim, a amava demais. Quem a conhece sabe que ela me amava demais também. A gente era um grude. Era aquele eu te amo que você falou, que você dizia pro seu Sim. pai. E que quem tá me ouvindo e ama alguém, falar agora que ama aquela pessoa, que tá do lado daquela pessoa. Não faltou amor pra minha filha, não faltou carinho pra minha filha. Sim. Nada faltou pra minha filha nesse sentido afetivo. Sim. Sabe? Então, a primeira coisa que me confortou foi isso. Quando eu cheguei, a Mari estava com ela no dia que a gente a perdeu. Sim. A Mari falava comigo assim, mãe, a culpa não é sua, mãe. Ela te amava, mãe. Você a amava, mãe. Mãe, aí eu falei, filha, a culpa não é nossa. E a culpa não é dela. Não existem culpados em um suicídio. Às vezes, Gustavo, as pessoas falam assim, ela se separou do marido, não resistiu e se matou. Ele teve um fracasso no trabalho, não resistiu e se matou. Ele foi demitido e se matou. Não, gente. As pessoas têm uma doença mental. Sim. Tem esse pensamento na mente por algum motivo. Ou uma doença mental, ou um transtorno psicológico. E em algum momento chega ao suicídio. Então, não é culpa de ninguém.
E mais absolutamente a certeza que eu tenho para eu continuar é que também não é vergonhoso perder um filho para um suicídio. A sensação que a gente tem inicialmente é de fracasso. E a culpa, ela permeia todas as mortes. Eu não te conheço, não sei da sua história muito bem, mas eu tenho certeza que você às vezes pensa, se eu tivesse feito tal coisa, talvez meu pai estaria aqui. Você pensa isso? Não. Se eu tivesse feito alguma outra coisa, meu pai talvez estaria aqui. Se eu tivesse levado no médico naquela hora, se eu tivesse ido para outro médico, muitas pessoas pensam assim. Mas e se eu tivesse, ao invés de levar ele para Belo Horizonte, ter levado para São Paulo? Ao invés de levar para Valadares, ter levado para o Rio de Janeiro? Será que não teria como? Então, a culpa, ela permeia a morte, para quem fica. A culpa por suicídio, isso é agravado em 1000 vezes. Eu me pergunto, eu estava viajando no dia. E se eu não tivesse viajado, se eu estaria com ela? Se eu estivesse com ela? E se eu não tivesse mudado ela de escola? E se? Com o tempo, esses e se's vão se dissolvendo. Sim. Que é o sentimento de culpa. Ele vai sumindo. Isso te dá dignidade para você erguer seu corpo de novo e continuar de cabeça erguida. Por você, pela vida que você teve e tem, claro. E pela vida de quem passou. Que se ela se foi, quando a pessoa comete suicídio, que eu disse agora há pouco, que não tem a ver com coragem, tem a ver com desespero, é um desespero extremo. E as pessoas costumam dizer de forma muito errada, a fulana, eu escutei isso ontem de uma pessoa, a minha vizinha se matou e acabou com a vida da família. Ela pode ter prejudicado a vida da família, mas a gente não pode esquecer, quem perde a vida é o suicida. Sim. Ela perde todos os sonhos, todas as expectativas, ela perde tudo. Então, a maior vítima é o suicida. Claro. E depois a família. A gente não pode esquecer disso. E ainda na seara do conforto, né, e das coisas que podem fazer você, juntamente com seu marido, com a sua filha, com seus outros familiares, sorrirem. Eu costumo dizer, né, que eu gosto muito, sou apaixonado por futebol. Existe a rede do gol do futebol, existe a rede de basquete, existe a rede do gol do handebol e existe a rede de apoio que funciona de uma forma espetacular. Principalmente para as pessoas que estão passando pelo momento que você tem passado. E a gente encontra essa rede nos amigos, principalmente. E dá pra gente poder ver, acompanhando suas redes sociais, te acompanhando no dia a dia, o quanto que essa rede de apoio composta por vários e vários amigos e pessoas que te amam e que amavam a sua filha, estão junto de você, estão fazendo presentes. Como é isso, receber esse apoio dessa rede de apoio? Eu nunca imaginei na minha vida que eu teria tantas pessoas ao meu lado. Sinceramente, foi muito surpreendente tudo que está acontecendo com a gente nesses últimos 3, quase 4 meses. Eu tive muito apoio dos amigos, muito da família. Minha família, ontem meu irmão estava aqui comigo, veio de Rondônia. Eu estava com os meus familiares no dia. Minha família ficou comigo o tempo inteiro. Meu pai e minha mãe são de Rondônia também, passaram mais de um mês aqui comigo. Agora veio meu outro irmão com a família. Então, esse apoio, ele acalenta demais, porque eles vão te lembrando o tempo inteiro que você vai conseguir. Claro. Eu faço assim, que a gente tem muitas coisas na vida, né? Sim. Então, eu penso, imagina nos dedos, né? Você tem aqui... É claro que um filho não é só mais um dedo. Sim. Eu acho que um filho é até uma mão inteira. Então, talvez você tire essa mão inteira, mas ainda existe aqui. Claro. Existe esposo, existe filha. Se não existe esposo e outro filho, que muitas mães não têm um outro filho, existem amigos, existe sociedade, existe igreja, existe trabalho. Quando eu entrei na minha loja pela primeira vez, que eu senti... Foi aqui em Valadares a primeira vez, mas eu senti isso em cada uma que eu entrei. E eu senti o cheiro da loja, o olhar dos meus funcionários para mim dizendo: a gente está aqui com você, a gente está aqui para você. Aquele tá aqui de verdade, sabe? Sim. Eu sabia que naquele momento o que eu pedisse para aquela equipe, para os meus amigos, eles fariam por mim, por mais que fosse difícil. E isso vai te dando, assim, uma segurança, como se você tivesse desmoronado e as muletas começam a aparecer para te sustentar, sabe? Claro. A primeira delas é Deus. No meu caso. Sim. Assim, Jesus me deu uma força que eu não sabia de onde eu estava tirando. Espiritualmente, eu logo entendi que minha filha estava recebida por Deus. E isso também trouxe um conforto muito grande. Falei com ela: filha, estou te devolvendo, e agora a vida que talvez não tivemos possibilidade de te dar com tanta qualidade aqui, agora você vai ter, né? Ela volta a ser luz, volta a ser de Jesus, e isso conforta a gente também. Eu sei que hoje eu não estou muito bem, mas de certa forma ela está.
E eu acho que se tem algo que te machuca ainda mais, além de tudo que aconteceu, com uma das pessoas que você mais amava na vida, é que ainda no Brasil e no mundo todo existe um certo tipo de julgamento em relação à vida de uma pessoa que por algum motivo, que por alguma situação, enfim, toma esse tipo de ação. E para você que é mãe, que de certa forma também foi vítima dessa ação, obviamente, como é isso para você ver que ainda existem pessoas que julgam, jogam pedras em alguém que nem aqui está mais? É isso. Você pode ver que até você tem dificuldade de falar a palavra suicida. Sim. E a mídia como um todo é muito estimulada a proteger, né, essa palavra. Então, assim, o julgamento, ele começou por mim. Ele começou por mim quando eu achei que eu não era digna mais de olhar para as pessoas, porque minha filha cometeu um suicídio. Então, ele existe, ele está enraizado na nossa sociedade. E é por isso que, enquanto eu viver, eu vou falar do suicida e do que se suicidou como uma pessoa nobre. Claro. Não é uma morte, como as pessoas... A palavra que as pessoas dizem é... Como fala quando a pessoa é covarde? Não é uma morte covarde. Obviamente que não. Não foi por falta da minha filha me amar os amigos, amar a família. Foi por uma doença. E é muito difícil. Algumas pessoas me perguntam assim na rede social. Onde você estava quando tudo aconteceu, mãezinha? Nossa. Então, assim, eu entendo que é uma ignorância da pessoa. Eu estava fazendo uma viagem com a minha família, como eu já fiz várias, como muitos pais fazem. Sim. Minha filha estava numa trajetória linda, linda, linda de crescimento. A Mariana, mais velha, fez intercâmbio nos Estados Unidos, estudou nessa escola de Vitória. Eu sempre me preocupei com a educação delas. Sim. E elas sempre quiseram estudar em Vitória e depois ir para os Estados Unidos. É meio que uma tradição na minha família. E a Yasmin estava nesse período, ela estava super adaptada na escola. Eu estava em contato. Eu sou uma mãe muito presente, gente. Vocês não sabem como isso alivia, gente. Claro. Eu sou, assim, grudinho. Então, minha filha partiu na quarta-feira. Na quinta-feira anterior, eu conversei com o pessoal da escola. Sim. Na quinta-feira anterior, eu conversei com a psicóloga dela. Na quarta-feira anterior, com a responsável por ela na escola, que é a escola São Domingos, uma escola maravilhosa em Vitória, acolhedora, que cuida de cada detalhe. Eu entrego as minhas filhas para aquela escola, no sentido de estar sempre em contato, claro, com a coordenação. E aí, eu pergunto como é que está minha filha, eles sabem me falar como é que está minha filha hoje, no meio de tantos alunos. Então, assim, é incrível. A educação que eu estava dando para ela era incrível. Ela estava em busca de um sonho na casa da minha irmã, que a gente fala, essa minha irmã é a que é acima de mim. A gente fala que a gente divide os nossos filhos, sim, né? Divide a maternidade. O filho dela viaja comigo, a minha viaja com ela, minha família é muito unida. Então, ela estava nesse meio ali, com a minha irmã, o meu cunhado, no quarto dela, do lado do irmão dela, que no caso é meu sobrinho, mas que ele já chamava elas, sim, de irmã. Então, ela estava muito bem acolhida. Mas as pessoas querem uma resposta. Elas querem saber, assim, ela era lésbica, ela vestia preto, ela gostava de rock. É verdade que ela usava drogas? Não, minha menina tinha 15 anos. E sim, usar drogas e o excesso de álcool podem levar ao suicídio. Sim. Esses dois fatores, álcool e drogas. Sim. Doença mental. Ser lésbica não leva ao suicídio. Minha filha tinha só 15 anos, não tem nem como falar da definição sexual dela. Usar preto não leva ao suicídio. Gostar de rock, ela amava rock, não leva ao suicídio. Então, a sociedade quer uma resposta. Sim. Onde que a mãe estava nesse momento? A mãe estava viajando e minha filha estava muito bem cuidada, na minha rede protetiva. Nunca minhas filhas ficaram sozinhas. Embora eu estava me preparando para mandar ela para os Estados Unidos aos 16. Sim. Minha outra sobrinha foi para a Austrália aos 15 fazer intercâmbio. Então, você entende, claro, que não é por não estar ao lado da minha filha naquele momento que ela se matou? Exatamente. Porque existem muitos relatos onde o pai e a mãe estão com o filho aqui num cômodo e o filho vai para o outro cômodo e se suicida. Então, a sociedade tem que parar de estigmatizar o suicida e a família do suicida. Eu tenho tanto poder para falar sobre isso que eu nasci em Valadares, cresci aqui. Nasci não, desculpa. Eu não nasci em Valadares, mas há 20 anos eu vim aqui. O meu marido nasceu aqui, cresceu aqui. A família do meu marido toda é daqui. Nós somos pessoas saudáveis, sim, emocionalmente. Eu sou casada há 20 anos. Meu casamento é um casamento exemplar. Graças a Deus. Eu e meu marido vivemos um para o outro e vivemos para nossas filhas.
Assim, nós somos apaixonados pela família. A família sempre foi nossa defesa maior. Sim. E eu ainda falo mais, Luiz. Se o suicídio bateu na minha porta, não há de quem não bata. Não há de quem não bata, gente. E é por isso que a sociedade se comoveu tanto e se preocupou tanto com seus filhos. Porque, sim, o suicídio é uma doença que vem aumentado muito. Já é a segunda forma de morte no Brasil entre os jovens. Só não é tão noticiado. Ontem eu sou procurada todos os dias por pessoas que se suicidam, por familiares suicidas. Aconteceu comigo, aconteceu com dele. O que eu faço? Eu só converso, eu só apoio. A gente troca ideia. Eles me apoiam, eu apoio eles. É assim que tem funcionado na minha rede social. Quem é Cristina Grobrero Tiradentes? Essa resposta é difícil, viu? Eu tô recalculando rota ainda. Eu acho que eu posso voltar daqui um ano para te falar fica à vontade. Com mais seriedade. Mas eu sou uma mulher, mãe, empresária, que tô sofrendo muito agora. Sou uma mulher que perdeu meu maior sonho. Sim. O meu maior sonho sempre foi a maternidade, nunca foi a empresa. Eu falo que quando a gente brincava em casa, quando criança, eu só tinha uma certeza, uma preocupação. Com quem que eu vou me casar? Quantos filhos eu vou ter? Sempre foi essa a minha preocupação. E assim eu tive a graça de conhecer meu marido, escolher meu marido. E aí a gente se casou e aí nós programamos. Foi tudo muito programado até então na minha vida, tá, gente? Vamos ter a primeira filha? Vamos lá. Vamos ter a segunda filha? Vamos lá. Filho ou filha, né? Vieram 2 meninas, graças a Deus, maravilhosas. Então, até então, eu era essa mãe empresária. Eu poderia sentar aqui hoje para falar com você de maternidade, se a Yasmin tivesse partido. E eu ia te dar uma aula, um show. Hoje eu já não sei mais se eu me sentiria nesse direito de estar aqui falando tanto da maternidade. Mas eu sou uma mulher eu sou uma Cristina que estou passando por uma grande transformação. Não imaginava passar por ela. Sim. Quero tirar o melhor proveito dela. Claro. Me preocupo hoje com a minha família. E muito, muito me preocupo com a situação social que nós estamos vivendo em termos de depressão e suicídio. Nós temos que ajudar a nossa sociedade a ver o suicídio de uma forma diferente, para quem perde sofrer menos, para quem parte com mais dignidade, e nós temos que abrir os olhos da sociedade, especialmente para a depressão e para os transtornos mentais. Na sua resposta, achei muito lindo que você voltou lá na sua infância, lá no início da sua vida, com os seus irmãos, com o seu pai, e claro, com a dona Penha Grobério, o quanto que ela sempre foi e tem sido ainda mais importante, ainda mais neste momento que você vive. Eu agradeci muito a Deus, assim, eu falo que eu sempre vivi com os meus pais, mas agora eu tive um reencontro. Eu saí de casa com 15 anos, gente, eu saí de casa na mesma idade da minha filha, das minhas filhas, as duas saíram com 15 anos para morar justamente com as minhas irmãs. E a Yasmin tem também um dado importante, que já que a gente está falando da mamãe, né, da Dona Penha. Dona Penha, assim, meu Deus, ela e seu Alberto. Eu tenho os melhores pais do mundo, então eu sou uma pessoa muito agraciada. Eu também sei que você tem os melhores pais do mundo. A Isabel também tem os melhores pais do mundo, então nós somos, assim, pessoas que têm os melhores pais do mundo. Mas, sim, eu tenho pais maravilhosos. E quando a Yasmin nasceu, ela nasceu com a fontanela fechada. É um dado também que a gente está estudando. O fato dela ter nascido sem moleira, sabe aquele buraquinho? Sim. Ela nasceu sem moleira, a gente fez uma pesquisa sobre craniostenose, que é o que se chama, o que ela tinha. A gente também está pesquisando essa possibilidade. Sim. Só que eu falo que a Yasmin, de certa forma, sempre me aproxima dos meus pais. Porque quando ela nasceu, a mamãe veio passar uns dias comigo. Como ela nasceu com esse probleminha, a mamãe passou muito tempo comigo. Sim. Então eu falo que a Yasmin, naquele dia que nasceu, ela me entrega aí mais uma vez pro colo da minha mãe. E no dia que ela partiu, eu estava com os meus pais. E eu cheguei primeiro no hotel, vou até aproveitar para contar isso, que a gente estava em Foz do Iguaçu para uma festa de família, que foram só os adultos. E eu cheguei no hotel e a gente estava muito preocupado, o papai e da mamãe chegar e passarem mal com a notícia. E aí a gente tentou um médico, a gente tentou a enfermagem, a gente não conseguiu nada, foi tudo muito rápido. A notícia até a chegada deles deu menos de 1 hora. Mas quando a mamãe e o papai entraram no quarto, eu parecia que eu estava vendo 2 anjos de asas gigantes, sabe, chegando. E ali eu não vi mais medo deles passarem mal. Ali eu vi só proteção e carinho. E aí o papai e a mãe chegaram, a minha irmã começou a falar. Eu falei, não, gente, eu quero falar com vocês o que aconteceu. Pai, mãe, aconteceu uma tragédia e a Yasmin perdeu a vida. A Yasmin cometeu suicídio. A Yasmin se suicidou. Não é cometeu, Cristina. A Yasmin se suicidou. Então, diante disso, eles me abraçaram de uma forma que hoje eu falo assim que a Yasmin, de novo,
naquele momento, eu era Yasmin e a mamãe era eu, sabe? A maternidade sempre foi muito presente na minha família. Então, eu fui cuidada, eu fui amada, e eu ganhei colo, e ela veio para minha casa com meu pai, e eles ficaram um bom tempo aqui comigo, mais de 30, 40 dias, preparando meu jantar, olhando para mim todo minuto, eu via a preocupação deles assim, como é que você tá, minha filha? O meu pai mais aquele lado masculino de que acontece mesmo, faz parte mesmo, vai trabalhar, bola para frente, e a minha mãe também se arruma, fica bonita, vai trabalhar. E como que você tá hoje? Como que você dormiu? Gente, quem tem a sorte que eu tive de ter pai e mãe do lado no momento de uma perda dessa, de uma perda tão significativa, assim, é quase que demais, sabe? É muito divino ter pai e mãe na hora dessa. Foi fantástico para mim ter os dois do meu lado, especialmente a minha mãe, que ama tanto, 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 e que tá sofrendo muito. Eles estão sofrendo muito com a partida da Yasmin. Sandro Tiradentes. Ali é meu conforto, né? É meu colo. Foi o melhor pai que uma filha poderia ter. Eu tenho consciência disso e ele também. Hoje tá difícil, hein, gente? Hoje não é vídeo gravado, hein? E vocês me veem só nos minutinhos do vídeo, sempre forte, né? Eu sou forte, sim. Claro, demais. Mas eu choro todos os dias, eu sofro todos os dias, porque o que eu perdi, eu costumo dizer que é grande demais. Sim. O Sandro, a gente tá junto há 25 anos, a gente é um casal apaixonado, posso falar isso, sei que ele também acredita nisso. Amamos as nossas filhas, amamos os nossos momentos em família. E é engraçado que eu sempre falei assim, que para mim tá completo. É quando... Eu sempre falei que a sensação que eu tinha de completude é quando estávamos nós quatro no nosso quarto vendo um filme, por exemplo, que aí a gente fechava aquela porta, tava nós quatro e os cachorros ali. Ali para mim era um momento assim... de completude na vida, onde tudo que importava estava ali. Sim. Ou quando a gente estava num carro para fazer uma viagem de férias. Eu e Sandro na frente, as duas atrás, sempre do mesmo jeito. Yasmin atrás do Sandro, Mariana atrás de mim. Mariana, às vezes, até colocava o pack de mim, eu ia com os dois pés, assim. E naqueles momentos eu sabia que minha vida era completa. Sim. E eu digo para você que é pai e mãe que está assistindo esse podcast, essa live, valorize esses momentos. Eu espero que eles sejam... que seus filhos vivam muito, né? Que os seus pais, para os filhos que estão assistindo, vivam muito. Mas ninguém sabe ao certo quando acaba. Mariana Grobério Tiradentes. Mariana é meu... Não vou dizer que ela é meu tudo hoje, porque, como eu te disse, eu tenho muito, né? Claro. Tenho muitos amores. Mas a Mariana, sem dúvida, hoje ela é meu raio de esperança. E ontem eu até falei com ela, a gente estava abraçadinha, chorando à noite, que os nossos momentos ainda são muitos de choro. Com certeza. E foi ali que eu abracei ela e falei, você para mim é o que significa mais de filho hoje, porque os meus sobrinhos significam filhos para mim também. Sim. Gabriel, a Rafaela, os meus dois grandões que estão nos Estados Unidos, o Pedrinho, a Lulu, todos eles significam muito de filho para mim. Mas quando eu olho para ela, eu vejo que a irmã dela cresce nela, sabe? E ela falou, ela deixou escrito que ela tinha, a Yasmin deixou muitos registros. E ela fala lá, minha irmã, ela apresenta, eu tenho liberdade de falar da Yasmin, inclusive, também já me perguntaram se eu não estou indo contra a memória dela, porque minha filha deixou praticamente um livro escrito, onde ela apresenta a família. Eu entendo que quando ela apresenta a família para as pessoas, ela entende que outras pessoas vão saber da história dela. Ela diz, quando vocês lerem esse livro, não chegou a ser um livro, mas onde ela fala muito do suicídio, sim. E lá ela fala, minha irmã é gentil, amorosa, uma artista maravilhosa, educada, e ela descreve várias qualidades dessa irmã. E eu falei ontem, filha, tudo que sua irmã disse de você é verdade, você é isso tudo mesmo. Eu tenho uma filha muito especial, a Mari é muito especial, tá muito sofrida, tá muito difícil para a Mari, ela tá no ano de pré-vestibular dela. Ontem eu falei com ela que eu não desejava esse sofrimento para ela, e é tão importante vocês saberem que quem morreu também não desejava. Sim. Que se a Yasmin percebesse o mínimo de sofrimento na Mariana, ela se desesperava. Teve um dia engraçado, que a gente foi ao nutricionista, a Mari vai me bater, tá, Mari? Eu falo assim, a Yasmin não vai brigar comigo, mas a Mariana... Eu não ia falar de você, não, foi ele que perguntou, tá, filha?
Volta agora. aqui, vem aqui, briga com ele. Tá, eu vou te dar o endereço. A gente saiu da nutricionista e a Mariana, elas eram pequenas ainda, e a Mariana saiu chateada que a nutricionista falou que você é magra, mas você é uma falsa magra, você tem gordura. E aí a Mari meio que chorou, e ela, mãe, minha irmã tá chorando, não deixa minha irmã chorar, mãe, minha irmã é linda, mãe, minha irmã é maravilhosa, mãe, eu não quero ver minha irmã chorando. E aí eu tive que consolar a Yasmin, que chorava por não querer ver a irmã chorando. Então ela partiu, naquele momento só existia ela, Deus e uma dor enorme que foi maior que ela. Então, assim, é muito duro isso, mas é assim que nós estamos seguindo, com essa dor. E a Mariana está tentando estudar, tá com foco ainda no vestibular, tentando levar a vida, por mais difícil que seja pra gente. Yasmin Grobério Tiradentes. Yasmin é um anjo. É uma menina que veio, teve uma doença incompreendida, nem tanto por mim, porque a gente buscou muito tratamento. Sim. Ela teve 1 ano de tratamento, 1 ano de alta. Após 1 ano de alta, ela ainda estava na terapia, mas estava na terapia não mais pela depressão. Quando nós imaginávamos, que é aí que eu acho que mora um X da questão, a depressão é muito difícil ter cura. A gente fala mais em controle. Sim. Então, a depressão, gente, ela pode ir embora, como foi da minha filha, e aí nós comemoramos que nunca mais voltaria, mas ela pode voltar. E ela voltou e levou a minha filha. Mas o fim não define a Yasmin. Se eu falar da Yasmin aqui hoje, eu vou falar assim, um anjo, a menina que mais me fez sorrir nessa vida, porque ela era muito engraçada, que me amou intensamente, assim como eu amei. Eu falo que ela era minha alma gêmea. Fisicamente, a gente era idêntica, praticamente. E a gente ouvia isso todo o tempo. E eu lembro que, quando alguém falava isso, se ela tivesse cabelo preso, nossa, é a cara da sua mãe. Ela até soltava o cabelo assim. Pra poder parecer, pra parecer mais, sabe? Aí ela dava um sorrisinho. Era sempre assim. E ela foi esse anjo que ficou comigo pouco tempo. Eu falo que é igual quando você tá comendo uma coisa que tá gostosa, que você queria um pouquinho mais, sabe? Eu queria um pouquinho mais de vida dela aqui. Sim. Só que se eu não puder, eu não pude ter ela materialmente perto de mim, eu tenho buscado algumas formas de ter ela espiritualmente perto de mim. Alguma conexão. Porque ela foi um raio de luz na minha vida, com certeza. E eu espero que seja ainda um raio de luz da vida de muitos. Com certeza. Defina essa conversa em uma palavra. Eu acho que a palavra é esperança. Com certeza. Eu acho que a palavra é fé. Sabe? Eu tenho um sonho que daqui a 20 anos, quando a gente estiver assistindo esse podcast, a gente fala assim, naquela época as pessoas morriam por depressão. Ou naquela época as pessoas morriam muito por doença mental. Sim. Olha como o suicídio diminuiu de 20 anos pra cá. Eu espero chegar esse dia. E eu vou trabalhar para que esse dia chegue. Com certeza. E será lembrada, muito lembrada por isso. Cris, eu não tenho nem palavras para poder agradecer toda a sua magnitude, grandeza, fortaleza. Claro que adjetivos vão faltar para serem colocados e preenchidos para poder te caracterizar por essa força, por essa mãe que você é, mãe de 2 filhas. Uma virou um anjo, outra continua aqui. E eu só tenho que te agradecer mesmo. Gratidão por ter se aberto, por ter aceitado o convite. No momento mais difícil da sua vida, eu vou estar ali no livro da sua vida daqui a alguns anos, porque eu fui um instrumento para poder você passar o que você queria passar para o público. Obrigado mais uma vez, de coração, por ter aceitado o convite. Foi uma honra e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes, quando você quiser, para falar do que você quiser. Obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço. Espero que essa porta aqui transforme muitas vidas também. Com certeza. A gente possa ir junto nessa missão, né? Com certeza, Cris. Obrigado mais uma vez. O Superi Notícias de hoje, mais do que especial, está ficando por aqui. Lembrando que todo dia de episódio novo com um personagem diferente, de uma área antagônica do personagem entrevistado anteriormente. Com essa resenha mais do que especial, vou ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.